Olá, amigo orquidófilo. Quem aí se lembra dessa planta? Essa aqui é a Cattleya Schroeder Popayan. Essa planta foi razão e motivo de uma discussão imensa nas redes sociais. É um dos vídeos mais visualizados no meu canal, com cerca de 350 mil visualizações. E entre as redes sociais, mais de 1 milhão de conversa em pró dele. Já deu 2 novas brotações, vindo mais brotos aqui, né? E chegou a dar até divisão, é uma planta que acabou fungando. Se você vê o vídeo, eu mostro, ela tá com fungos, eu acabei tendo que fazer um corte, tratei ela com fungicida e etc. Muito bem, hoje eu venho trazer novamente a técnica da perfuração. E antes de você fazer como muitas pessoas fizeram, de fazer pré-julgamentos, não deixe de assistir esse vídeo até o final, onde eu vou explicar em detalhes as razões do porquê fiz essa perfuração, como essa técnica funciona, os resultados que a gente espera com essa técnica. Para isso, eu conto com o seu like. Se você não é um inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. Caso você não esteja entendendo nada, não tenha visto esse vídeo meu, eu vou pedir para você estar clicando aqui acima da minha cabeça, nesse ícone que você está vendo aqui, vai levar você para esse vídeo. Eu recomendo, inclusive, que você veja primeiro esse vídeo, antes mesmo de você ver esse. Assim vai ficar mais fácil a sua compreensão, tá? E esse outro que está aparecendo agora aqui em cima da minha cabeça, já é o resultado dessa planta. Eu trazendo o resultado dessa planta aqui, uns 6 meses depois que eu fiz a perfuração. Júlio esteve aqui na minha casa há cerca mais ou menos de uma semana, me ajudando na construção do meu novo orquidário. E ele ficou espantado ao ver essa planta que vinha com toda essa brotação que você pode ver aqui. Um negócio escandaloso, né? E trata-se de uma Cattleya Triani semialba Orlata Calimã. Como vocês podem ver aqui, eu acho que ninguém discutiria que essa planta está saudável até demais, né? Fiz apenas uma perfuração, tá? Então ela saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês verem aqui, 7 e tem mais uma aqui, 8. Só para que vocês tenham uma ideia de que essa técnica ela resolve. Nem sempre funciona e isso precisa ficar claro. Cada planta responde de uma maneira, tá? Então às vezes as pessoas também precisam entender qual a época certa de realizar essa técnica para que você tenha mais sucesso com ela. Eu vou esquentar bem esse ferro para fazer perfuração no rizoma da orquídea. Para isso eu utilizo o maçarico. Eu só não vou fazer as filmagens de eu fazer nesse aquecimento devido, lógico, à responsabilidade que tenho com aquele que está assistindo o meu vídeo devido ao perigo que esse equipamento possui, tá? Você pode fazer também, né, esse aquecimento, o fogão em casa você consegue fazer esse procedimento da mesma forma. Bom, a planta utilizada é uma planta que foi debilitada, é uma planta que não tem reagido. Já tem aí pelo menos 2 anos que essa planta, a única emissão que ela fez foi quando ela comprei ela com flores, depois ela nunca mais saiu desse estágio. Então fiz agora a perfuração para que a gente possa então incentivar essa planta a fazer a emissão de uma nova brotação e despertar essa planta para que ela possa voltar a vegetar bem. O momento mais correto para que você possa realizar esse procedimento que você me viu fazer é sempre após a floração de uma planta que você quer fazer um incentivo a mais brotações, mesmo que ela esteja saudável, tá? Então você pode realizar esse incentivo a 30 até 40 dias após a floração, que é quando normalmente ela faz a indução das gemas que ficam nas laterais dos seus pseudobulbos. Caso você queira realizar o procedimento, você vai induzir isso a acontecer de modo mais rápido. Lembrando que cada planta ela responde de uma forma, então pode acontecer de você não ter resultados com uma planta ou outra. Esse é um procedimento para plantas que têm rizomas mais robustos e que suporta esse tipo de procedimento. Respondendo algumas perguntas também realizadas nos 2 vídeos que vocês puderam ver ou fazer, né, caso você tenha visto, as pessoas perguntam muito se eu posso fazer essa perfuração, por exemplo, numa vanda, numa phalaenopsis. Então não. Por que não? As vandas, assim também como as phalaenopsis, são plantas monopodiais, ou seja, elas crescem de modo ereto e não possuem
rizomas, tá? Então essa técnica ela funciona para plantas que possuem um rizoma inclusive, onde ela possa passar um ferro, né? Não pode ser um rizominha pequeno. E uma técnica, inclusive, deixada pelo Nenê, que tem como intenção o mesmo resultado, por exemplo, bubunfilos, elas têm um rizoma muito pequenininho. Ó, vou estar mostrando para você um rizoma aqui de uma bubunfilo. Você está vendo? Esse aqui é um rizoma dela. É um rizoma muito fininho. Ela não tem condições aqui de você fazer uma perfuração. Então, nesse caso, a dica para essas plantas que têm rizomas pequenos e que são simpodiais, que vêm a ser simpodiais. Então, monopodial, para você que não sabe, são plantas que crescem de modo ereto, que não possuem reservas, porque não possuem rizomas, tá? Então são plantas que dependem exclusivamente das suas raízes. E plantas simpodiais, essas plantas que crescem, né, de modo que nem cobrinha, né, espalhafatosa. Principalmente é o caso da bubunfilo, que cresce muito, né, tem dá distanciamento todo espalhafatoso entre os seus rizomas. Então isso é simpodial, tá? Catleia são plantas simpodiais, né, elas crescem, vem um pseudobulbo, ela faz a emissão de um novo rizoma com uma geminha e sai uma nova brotação. Então ela vai andando, ela caminha. Isso são plantas simpodiais. Monopodiais, então, não podem, porque não tem um rizoma. Então não há possibilidade de você realizar esse procedimento com essas plantas, tá? E nesse caso das plantas pequenas, você pode estar usando um alicate. Você pega, por exemplo, aqui, supondo, né, que essa planta não estivesse vegetando bem, então você pegaria, por exemplo, um alicate, vinha aqui e dava um apertozinho no seu rizoma, né? Não nesse que é o da frente, né? Mas pegando um rizoma traseiro, onde você dava uma pressionadinha para incentivar ela, da mesma maneira como nós fizemos com a perfuração no rizoma. Quero falar para vocês o que eu já falei nos vídeos que rodaram a internet e as redes sociais de um modo geral. Essa técnica é uma técnica desenvolvida, foi desenvolvida aí, dizem, né, nos anos de 1950, 60, e pagavam-se uma fortuna para se saber como fazer estas plantas brotarem, etc. Lembro vocês que nessa época não existia as tecnologias de 2018, não existiam os hormônios como Cicrop, né, Superdrive. Então a única forma que aqueles orquidófilos encontravam para obter sucesso era fazer algumas experiências para que se então tivesse resultados. Amigos orquidófilos que participavam de exposições, não é? Eles tinham grandes resultados fazendo as perfurações e estimulando as orquídeas então a fazer novas brotações, consequentemente flores. Os competidores, né, americanos que faziam as exposições nos Estados Unidos, foi descoberto, planta foi desclassificada, até que hoje não se pode mais ver uma planta perfurada, ela é completamente desclassificada, até a respeito mesmo do tutoriamento, né? Aqui no Brasil a gente vê as plantas todas tutoriadas e tal. Plantas lá você só pode levantar o pseudobulbo dela. Então você levanta o pseudobulbo para tutoriar lá, é só isso, tá? Se eles pegarem essa aramação aqui que vê aqui no Brasil, lá as plantas são desclassificadas, tá? Porém nós que não estamos em meio à competição, que só queremos na verdade ver as nossas plantas fazendo novas brotações, crescendo com saúde, passamos então a fazer essa técnica. De lá para cá veio um estouro de produtos e tecnologia que vem contribuindo com a orquidofilia. Como disse, essa técnica hoje, ela não é mais usual. Para ser sincero, nem eu tenho feito muito uso. Eu gosto de fazer uso em plantas como essa que você me viu fazer a perfuração, que realmente não está correspondendo. Agora que você conhece um pouco da história, do porquê das coisas, agora eu vou dar uma resposta da polêmica que girou em torno desse vídeo que eu fiz. Bom, em primeiro lugar, a planta não tem sistema nervoso. Com isso, ela não sofre, tá? As pessoas acham que é uma atrocidade você fazer a perfuração. Nossa, que dó, a planta deve sofrer. Eu mostrei para vocês os resultados aqui e acho que vocês não viram uma planta que está sofrendo, né? É uma planta que está saudável, então não me parece que é uma planta sofrida. Então, na verdade, isso é um incentivo realmente para a planta, tá? Segundo ponto,
Assista uns 2, 3 vídeos meus e veja se eu sou um monstro das orquídeas e se eu realmente teria coragem de fazer algo com essas meninas que não fosse com carinho e amor. E quem me acompanha, você que já é meu inscrito, sabe o carinho e o amor que eu tenho pelas orquídeas e o respeito que eu tenho por vocês. Jamais traria neste canal algo que eu não tivesse, que fosse uma experiência. Isso não é uma experiência, isso é uma realidade. Eu já tive perfurações que planta simplesmente não respondeu. E mostrei para vocês a emissão de 8 novas brotações com uma planta que respondeu bem demais. Plantas que estão estagnadas, 2 anos que você está no cultivo certo, de iluminação, né, você faz tudo certinho, tá? O ambiente é propício para aquela determinado gênero ou espécie e tal, e essa planta simplesmente não se move, não se mexe, essa é a planta para você fazer perfuração. Lembro também, não vá fazer do rizoma da sua orquídea uma peneira, não é essa a ideia. Plantas que têm 4 a 5 pseudobulbos, apenas uma perfuração no centro, no meio entre esses 2, 4 pseudobulbos que você tem. Não faça uma peneira, furo, 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 não é essa a ideia. Isso sim pode prejudicar a planta e não porque ela vai sentir dor e nem nada disso. A questão aqui, há muitas perfurações, muitas machucados que ficam na planta, que propicia de repente fungos, caso você não saiba fazer e realizar esse procedimento. Lembro que eu faço esse procedimento com ferro bem quente e ao mesmo tempo que o ferro está passando, como ele está muito quente, ele também está cauterizando. Por essa razão, eu não preciso colocar canelinha, mas caso você se sinta seguro colocando uma canelinha, para que você evite, até bom, aconselho, você pode jogar uma canelinha ali, vai ajudar a planta a se recuperar melhor, tá? Vamos às respostas das diversas conversas que eu vi espalhadas nas redes sociais. Então disseram lá que eu sou insensível, que eu não tenho amor pelas orquídeas, né? Que o que eu fiz com a orquídea foi uma atrocidade, e uma galera dizendo assim, eu não faria isso jamais, que isso é falta de amor no coração. Fala sério. Agora deixa eu falar para vocês se o que vocês vão ouvir da minha parte é uma baita de uma hipocrisia dessas pessoas ou não. Dá uma olhada nessa encíclia Seidele, uma planta bem entorcerada. Se eu dissesse para você que se você me pedisse, eu te daria um corte. Nesse momento eu pegaria uma tesoura, faria um corte e te daria de presente. Você aceitaria ou não? Essa aqui já é uma Cattleya labiata, que recentemente eu fiz um vídeo mostrando ela para vocês. Uma planta bem torcerada, muitos e muitos pseudobulbos. Se eu falasse para você que eu dou para você um corte dessa planta, você aceitaria ou não? Fazer furinho na orquídea é uma atrocidade, dividir ela no meio não é. Hipocrisia. Está na hora das pessoas serem humildes. Porque o que eu fiz com essa orquídea foi trazer para vocês muito mais do que uma técnica para ajudar você. Isso é história para quem ama a orquidofilia. É história do que os homens fizeram lá atrás, quando usavam adubação de Peters 20-20-20, 094515, que era a única coisa existente. Mas gente, por favor, fazer um furinho no rizoma é uma atrocidade. Fazer a divisão dela, e você tem planta de corte na sua casa. Não adianta dizer para mim que não. Você pode ter comprado achando que não, era um corte, foi cortada essa planta. Na verdade foi dividida e você cultiva. E eu sou, na verdade, um monstro, porque eu fiz uma perfuração e ensinei uma técnica dos anos de 1940, 50, 60, 70. Vai entender. Essa daqui é uma Psychopsis papilio. Se eu dissesse, por exemplo, alguma coisa a respeito dessa planta, tratando da sua origem, meios de cultivo e etc., logo depois do vídeo, muitos correm lá no Google. Aí vai lá, faz uma pesquisa, pega lá um blog de um cara que começou a cultivar orquídea ontem, vê lá o que ele escreveu sobre a planta e vem discutir isso com a gente. Depois que o seu Google nasceu, muita gente se tornou professor. Os entendidos das orquídeas, entendidos de advocacia, entendidos de política. Mas essas pessoas, ao invés de buscar esse tipo de informação no Google, né, deveriam ter a humildade de questionar, de discutir, seja no canal, nas redes sociais, nos grupos onde a grande maioria dessas pessoas fazem parte, né? Então ter a humildade de dizer como que eu faço. Mas, infelizmente, a humildade falta para muita gente desse lado da tela. Por essa razão, você, quando faz isso, causa uma discussão desnecessária e você perde. Porque nós que estudamos de fato as orquídeas, nós temos o conhecimento, seja através da prática ou da teoria de algumas plantas que nós não possuímos.
mas você vai deixar de ter uma informação verdadeira, ou então até um ensinamento no qual poderia te trazer sucesso, justamente por isso, pela ignorância e também pelo fato de não reconhecer que você não sabe, que precisava aprender um pouco mais. Então, nós vamos ficando por aqui. Quinta-feira que vem a gente se vê novamente no canal. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.